Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Na Cena do Crime da TV Serra Dourada. A gente sabe que a vida moderna tem imposto um estresse, uma correria muito grande a todos nós. E às vezes a gente é capaz de realizar atos dos quais eu acho que a vida inteira a gente pode se arrepender. Por isso é muito cuidado com situações como a que nós vamos trazer no episódio de hoje aqui. Nós vamos falar da morte de uma criança, de um menino de 2 anos de idade. Este aí, o Salomão Rodrigues. Como é que foi que ele morreu? Infelizmente, ele foi esquecido dentro de um carro no período da tarde, num dia em que fazia muito calor, numa cidade da região metropolitana aqui de Goiânia, Nerópolis. E infelizmente essa criança ficou por quase 4 horas ou talvez mais dentro desse carro e ele não resistiu, acabou morrendo. Quando a pessoa que o deixou dentro deste carro, que o esqueceu dentro deste carro, se lembrou de que tinha deixado ele lá dentro, ele já estava sem vida. Nós vamos tratar da investigação policial desse caso aqui no nosso episódio de hoje e também de como é que está a investigação pericial que vai determinar, as causas da morte, que já estão praticamente esclarecidas. Infelizmente, ele morreu por conta do calor, do sufocamento que ele foi exposto dentro deste veículo. Nós recebemos aqui no episódio de hoje o delegado André Fernandes, ele é o delegado de Nerópolis que está à frente desta investigação. Muito obrigado, delegado, por estar aqui conosco para a gente poder falar sobre essa investigação e sobre essa tragédia, que a gente pode denominar assim, Agradeço, Almir, pelo convite. Agradeço aí estar reencontrando o Olegário, um grande amigo, um grande profissional. Fiquei muito feliz pelo convite. Olegário, como disse o delegado, que é perito criminal que está à frente dessa investigação aí para poder esclarecer os detalhes de tudo isso que aconteceu, que é algo realmente que até hoje nos impacta muito, Olegário? Muito obrigado e bem-vindo. Eu que agradeço, Almir. Muito obrigado por estarmos aqui, viu, doutor André? É um grande amigo que eu tenho também, muita amizade pelo senhor. Então, Almir, realmente é uma situação que impacta a gente muito, mesmo a gente sendo da segurança pública, doutor André? Vivenciando isso há vários anos já, Isso, impacta a gente sobremaneira, sem dúvida. Delegado, eu gostaria de começar com o senhor, porque tem muita gente que vai tomar conhecimento dessa história agora. Muita gente já sabe, mas outras pessoas não. Como é que a polícia começou a investigar? Como é que foi que essa notícia chegou na delegacia? Olha, uma criança morreu num carro porque a dona da creche esqueceu ele lá dentro. Almir, foi no dia 18 de fevereiro. De fevereiro de 2025. Por volta das 5:50 da tarde, Olegário, já estava encerrando o expediente, o capitão Giscardi, que é o comandante do bombeiro, me liga. E solicita a presença urgente no hospital, Almir. É um quarteirão de distância, deslocamos com a equipe. Quando eu chego, ele fala, doutor, chegou um caso aqui muito grave de uma criança que foi deixada no interior de um veículo e pelo que foi apresentado aqui, ela vai falecer. Pelo que meus policiais, os bombeiros militares, me relatou, ela vai falecer, não vai suportar. E aí a nossa equipe, juntamente com os bombeiros, ingressam dentro do hospital, próximo da UTI, Almir. E lá, Olegário, estava uma cena, assim, de terror, De desespero total. A mãe, já ciente do falecimento, em total descontrole, teve que ter um atendimento imediato, o pai desesperado. A criança tem parentes que trabalham no hospital também, que recepcionou. Tem uma parente dele que recepcionou o bombeiro. Na hora que ela pega no colo, ela viu que era o parente dela. Que era o parente dela. Então, foi desespero total. E aí, diante daquela cena, uma funcionária que acompanhou a viatura do bombeiro já informou a gente. Não, realmente, ele foi deixado dentro do veículo. Aí nós já levamos ela para a delegacia, saímos do ambiente para poder localizar a proprietária do berçário, Pois tratava de um crime, A princípio, homicídio culposo. Então, foi essa proprietária que deixou o Salomão nesse carro? Isso. Ela deixou... Ela era responsável por buscá-lo na casa da família.
levar a criança para o berçário, ali cuidar, zelar, Olegário, durante todo o dia, e no final do expediente, levar de volta para a família. Essa é a obrigação. E no dia dos fatos, no dia 18, ela vai até a casa, meio-dia e 50, pega a criança, recebe a criança das mãos da mãe, coloca na cadeirinha. Como fazia habitualmente. Durante 3 meses já. Para na frente do berçário às 13h02 da tarde, e ingressa para dentro. Sem pegar o Salomão. E tranca o carro sem pegar ele. E depois, por volta das 16h49, foi a hora que ela começa, um pouco antes, ela fala para a equipe que ia embora, porque estava passando mal, enfim. Pega as coisas dela, na hora que ela abre o carro, ela depara com a criança lá dentro. Na hora que ela... Já quase sem vida. Praticamente sem vida. Na hora que ela abre, ela relata que na hora que ela abre a porta do carro, pelo balançar da abertura, a criança tomba na cadeirinha e aí ela desespera. E aí foi que ela se deu conta de que ela não tinha levado essa criança, coisa que ela fazia todos os dias. Habitualmente. Ela pega a criança no colo, leva para o interior do berçário e lá tenta um procedimento de reanimação. Nós conseguimos, Olegário, uma filmagem interna do berçário, onde não capta o vídeo desse momento, mas capta o áudio, e foi realmente um desespero da parte dela, né? Ela relata, como que eu fui esquecer essa criança dentro do veículo? O que eu vou falar para a mãe? O menino estava vivo. Como que eu vou fazer? Acabou minha vida. Tal. Então, depois de tudo isso, o que ela faz? Liga para os pais? Depois de tudo isso, Almir, é interessante. Ela liga para o esposo, desesperada, falando para o esposo... Para contar o que aconteceu. Para contar o que aconteceu, que a criança tinha morrido. E aí ela pergunta para o esposo, Olegário, o que ela deve fazer. Aí recebe a orientação de ligar para o bombeiro. Aí ela liga para o bombeiro... Até então ela não tinha ligado para o bombeiro? Não tinha ligado para o bombeiro, ela está desesperada. Ela perdeu, Almir, isso é importante também detalhar. Olegário, a gente passa por vários cursos, preparo, e ela também passou. É professora, curso de primeiros socorros. Só que existe uma situação, Almir, na hora que ocorre, você não sabe a reação da pessoa. Ela travou. Pânico. Entrou em pânico. Ela travou. Ela não teve reação, ela não conseguia. E o marido foi um grande incentivador, liga para o bombeiro. Aí ligou para o bombeiro ele demorou 7 minutos para chegar no local e 3 minutos para levar até o hospital. Foi muito rápido o atendimento do bombeiro. Mas, infelizmente, não foi possível não foi suficiente salvar a vida do Salomão. Exatamente. E essa mulher tenta fugir logo em seguida. Em seguida... Nesse desespero todo, ela tenta fugir também. Aí, na hora que eu tomei conhecimento dessa situação de infração penal, entrei em contato com o comandante da Polícia Militar, que é o Tenente Fidelis. Dividimos a informação, fizemos o levantamento do veículo dela, da placa do veículo, e por meio de várias pesquisas foi detectado que o veículo já estava em Itaberaí. Que é uma cidade que fica relativamente perto aqui de Goiânia também. Perto e 80 quilômetros de distância de Nerópolis. Ela já estava. Aí a Polícia Militar entra em contrato com a Polícia Rodoviária Estadual e consegue abordar o carro lá em Itaberaí. E ela é presa. E ela é presa e conduzida, tanto ela como o esposo, para a delegacia. De imediato, logo quando o senhor teve o primeiro contato com ela, o que ela disse? Por que ela estava fugindo? Era o desespero também? Ainda era essa reação de a desespero? intenção deles, Almir, isso é certeza, era sair do flagrante. Sair do flagrante. Mas o que ela relata? Ela relata que teve medo em como ela ia conversar com a família da criança a respeito dessa... que pegou a criança viva e devolve morta. Ela descreve no interrogatório que ficou com medo da represária e por isso que ela se ausentou da cidade para ir em busca de um advogado. Agora, a gente fica querendo entender, delegado, por que uma pessoa que faz isso durante 3 meses, a gente é movido por rotinas, né? A gente que trabalha, que tem a vida da gente, a gente é movido por rotinas. Levantar cedo, ir para o trabalho, ou então ir para a escola. No caso dela, pegar essas crianças, levar para o berçário, depois do horário que elas estão lá, devolver de volta para os pais. Ela disse o que aconteceu aquele dia, por que ela desce do carro, tranca o veículo e não pega essa criança? Almir, ela não tem essa resposta. Eu acho difícil a gente conseguir essa resposta. O senhor perguntou para ela? Perguntei. E ela? Ela não sabe. Ela não imagina o porquê que ela esqueceu a criança. Esse ato falho ela não consegue descrever. E foi um ato falho. Mas que a investigação
monta o quebra-cabeça do que foi. Ela estava trabalhando de segunda a sábado. Os 3 períodos. Desde a abertura, que foi no mês de novembro. Folgou. Parece que ela não trabalhava, não era só no berçário também? Ela trabalhava na escola como professora ou coordenadora, Olegário. Então ela trabalhava todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, segunda a sexta, e no sábado, de manhã e à tarde no berçário, até às 17 horas. Ou seja, folgava sábado à noite e domingo. De novembro de 2024 até a data do evento, ela folgou apenas Natal, Ano Novo e esses dias que eu falei, sábado à noite e domingo. Atividade extremamente difícil. Cuidar de criança exige suga a energia. Você tem que ter atenção, né? Ela lidava com bebês, né? Nós apuramos que é cerca de 20 crianças a creche tomava conta, com uma equipe de 6 pessoas contando com ela. Então, um desafio muito grande. Fazia o transporte dessas crianças, né? Então, Almir, nós acreditamos, foi tocado um assunto também de uma questão pessoal. Ela estava com uma dificuldade familiar, também vivenciando no meio desse turbilhão. E somado a uma grande questão que houve uma mudança no horário da funcionária, que era a que zelava da turma do Salomão, 2 dias antes do evento. Ela que recepcionava. Era até o que eu ia perguntar. As outras pessoas não deram falta do Salomão? Ninguém perguntou cadê o Salomão? Alguém pegou o Salomão em casa? Foram dar falta dele às 16h25, mas ela não sabe se a Flaviana escutou ela perguntando. Está isso na investigação. Então é uma série de situações, Olegário, que a gente vê que tudo contribuiu. Outra coisa importante, e aí foi até uma tipificação nossa, que é o exercício irregular da função. Ela não tinha um atendimento das resoluções do Conselho Estadual de Educação. Para fazer o quê? Chamada. Todo evento com aluno, ou de qualquer tipo de educação, é exigido um livro, um diário de classe, onde ali é um controle de chamada. E eu percebi, até mesmo para esse perfil de idade? Até mesmo para esse perfil de idade. Fulano compareceu, fulano foi embora. Esse controle estava falho, porque se tivesse um controle eficiente, tinha definido, fulano chegou, ciclano, e o Salomão por que o Salomão não veio? O que aconteceu? Não, a mãe não trouxe, ficou doentinho e tal. Não, ou então, meu Deus, esqueci no carro. Daria tempo. Porque de salvar a vida dele. Dava. Ele ficaria apenas 1 hora no veículo, dava tempo. Entendeu? Então, houve essa série de circunstâncias que acabou dificultando e essa percepção que algo não estava correto. Bom, Olegário, depois de tudo que infelizmente aconteceu, que foi a morte do Salomão, claro, vocês têm que entrar também para poder fazer essa investigação que é extremamente importante, que é identificar a causa, né? O que causou a morte do Salomão. Como é que foi esse trabalho a começar lá no local do evento? Então, como o Dr. André bem disse, a criança foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, levada ao hospital, né? E aí, a partir do momento em que é constatada a morte, foi no dia 18 ainda ou foi no 19? Foi no dia 18. Aí a gente foi requisitado para fazer a vistoria no veículo, né? E aí, quando a gente faz a vistoria no veículo, a gente procura por secreções da criança, por marcas ali que mostrem que essa criança esteve e permaneceu no veículo. Porventura sangue, saliva, né? Suor, né? Suor também, porque dado a como aconteceu, então isso foi buscado pela perícia. Outra coisa que a perícia buscou também foi materializar como que estava o interior do carro, o que tinha naquele interior do carro. Tinha mochilas, tinha realmente pertences ali que indicavam o uso habitual para transporte de crianças, inclusive com cadeirinha de bebê, né? Então, essa parte de materializar, mostrar como que estava o interior do veículo nesse transporte, foi feito pelo perito de local, né? Ele também coletou esse material, coletou um pouco de material lá de secreções para mandar para o nosso laboratório para saber se era saliva, se era suor, o que era. Não encontrou nenhuma mancha de sangue, né, no interior do veículo, mas o exame de DNA dessas secreções ficando pronto, a gente materializa que as secreções seriam mesmo do Salomão, mas para isso a gente tem que ter a conclusão do laudo de DNA das secreções.
né? Bom, mas já tem a conclusão do que provocou a morte realmente, né? Aí é a um termo segunda... técnico que muita gente não conhece, que é a termação. Isso. O que isso na prática significa? Isso. É um conjunto, na verdade, de fatores que levaram ele à morte. Que levam à morte. Uma coisa que ficou claro, o doutor André já está de posse do laudo histopatológico, o que ficou claro pela análise da médica legista é que o menino ele estava saudável, ele não tinha nenhuma doença pré-existente, os tecidos dele estavam todos ok. Ou seja, a morte dele não foi uma morte por causas internas, que a gente fala, né? Foi uma morte por causas exógenas, causas externas. E essa causa externa, ela tem várias dimensões. Uma das dimensões é a termação, a hipertermia, né? O calor excessivo. Calor excessivo. Um carro deixado ao sol, o painel dele rapidamente chega a 70 graus Celsius, 68, 70 graus Celsius, que é uma temperatura, Almir, que se a gente muito encostar, alta, né? a gente já sente queimar a superfície da pele, já dá Imagina aquele a pele de uma vermelhidão. criança, né? Exatamente. E, além disso, tem a desidratação, que ele começa a perder líquido por conta porque do suor. né? Para tentar resfriar, né? Exatamente, é o sistema de homeostase do corpo, né? E junto disso tem também a falta de oxigênio. Porque os carros, eles têm ali a vedação e a troca de oxigênio, a troca de ar com o meio externo é precária. Então, muitas vezes, o ar vai, como ele não é renovado, a gente inspira, busca oxigênio, expira, lança gás carbônico. Chega um dado momento que esse carro, a cabine do carro está cheia de gás carbônico e precária de oxigênio. O gás carbônico, ele tem quando a gente inala muito gás carbônico, tem um efeito de dar uma sonolência, né? A gente fica prostrado e aí isso vai evoluindo, juntamente com a falta do oxigênio, leva para a morte, ao óbito. A gente tem até um caso, se me permite, Almir, contar, tem um caso que a gente trabalhou na Polícia Científica, que foi de uma família que ia atravessar um córrego com um carro, e o carro era um carro já mais usado, e eles foram atravessar esse córrego e o carro pifou no meio do córrego. E como pifou ali no meio do córrego, eles não queriam abrir a porta, tal, ficaram esperando, o carro também não pegava, parece, e eles ficaram dentro da cabine e o carro funcionando, foi entrando também monóxido de carbono. Eles morreram lá por conta da quantidade de monóxido de carbono que é um pouco diferente do dióxido de carbono, que é o caso forte, né? Uma vez que a nossa hemoglobina liga-se ao monóxido de carbono, ela não solta mais, aquela hemoglobina morreu pra gente. Já o dióxido não. Mas como a troca gasosa ali na cabine do veículo era muito precária, isso também pode ter desenvolvido a asfixia. Uma asfixia que não é uma asfixia... ela morreu sufocada. O Salomão morreu sufocado. Sufocado e de alta temperatura. E por causa da alta temperatura. Hipertermia. O que mais falta esclarecer ainda, Olegário, sobre a parte pericial em relação a esse caso? Então, o corpo da vítima foi levado para o IML, né, de Goiânia, no caso, e lá foi feita a autópsia, onde o médico legista coleta amostras, né, dos tecidos internos, das vísceras da vítima, e encaminha para a nossa seção de anatomopatologia, a patologia forense. Lá, um outro médico legista, no caso uma médica legista, ela faz a análise das lâminas, ela pega aqueles tecidos de coração, pulmão, analisa as células, porque quando a gente tem exposto a alguma variação de ambiente degradante dessa forma, as nossas células internas são alteradas. Então, ela vai analisar aquelas células e ver se as alterações produzidas são compatíveis com a hipertermia, compatíveis com a asfixia, desidratação e etc. Então, esse é um laudo que a gente estava aguardando muito para saber sobre as causas. E as causas indicam realmente para essa... Inclusive, a médica legista coloca no laudo síndrome do bebê esquecido, né? Que é uma síndrome que, infelizmente, é muito comum, né, doutor? Não só no Brasil, mas nos Estados Unidos é um dos países que mais acontece isso.
E eles têm lá o protocolo todinho, assim, mostrando o que acontece das quando... características, as né? características de uma vítima dessa, que é De uma esquecida entre situação como essa carro. do Salomão, né? Nós temos até as imagens aí do velório, do sepultamento do Salomão, e assim, não foi só a família que se comoveu com o que ocorreu, né? A cidade de Nerópolis, o estado de Goiás, o Brasil, ao tomar conhecimento dessa história, todos nós ficamos comovidos com o que a gente assistiu. E é claro, não poderia ser diferente, os pais dessa criança, né, ficaram assim desolados. A gente vê a mãe aí numa cadeira de rodas, porque ela não aguentou ir andando para acompanhar o carro, para acompanhar o cortejo, para enterrar essa criança. E tem alguns detalhes também, e aí é que a gente vai entender por que essa mãe estava tão desolada assim, porque o Salomão é fruto de uma terceira gestação. Ela teve vários problemas, teve abortos, então o Salomão era para ela, para o pai, para a família, como se fosse assim, um presente de Deus, alguma coisa que, depois de tantas tentativas, depois de tantos problemas que ela teve para se engravidar, para acontecer a chegada, o nascimento do Salomão, que era uma criança assim muito querida por todos da família, por todos que o conheciam, inclusive pelo pessoal da creche também, que está lamentando muito o que aconteceu. Só que esses pais, eles foram tão fortes, eles foram tão assim, vigorosos diante dessa tragédia, que a gente vai ver agora a fala do pai e da mãe, obviamente a mãe muito mais emocionada, mas assim, o pai muito consciente do que aconteceu e não colocando culpa, né, uma responsabilidade de crime por parte da Flaviane Lima, que infelizmente esqueceu o Salomão dentro desse carro. Nós vamos acompanhar agora as falas dos pais que estavam muito emocionados ainda logo depois de sepultar essa criança. Vamos ver. Acredito que na justiça, certo? A justiça que eu quero que seja feita, o processo legal que vai ser investigado, se ela realmente tiver culpa, ela vai responder por isso. Eu não abro mão dessa justiça de jeito nenhum, mas eu peço para a população, gente, essa sensação de ódio, isso eu não quero, certo? Falar que ela é uma assassina, ou que ela matou meu filho, ou que o berçário tem que ser queimado. Gente, não faça isso. Não posso culpá-la porque eu não sou juiz, eu não sou advogada. Eu espero do fundo do meu coração que seja feita uma justiça legal, que seja feito tudo certo, porque eu não quero passar pano nessa situação. Justiça tem que haver, né, delegado? Sim. Mas o senhor concorda com o que os pais estão dizendo? Aliás, o senhor os ouviu em depoimento, é por aí? Realmente a Flaviane Lima, ela cometeu o deslize de esquecer essa criança, mas ela não pode ser imputada como uma assassina desse bebê? Almir, ela cometeu uma falha. E como gravíssima, né? Gravíssima, definida no direito penal como grave, uma culpa grave, mas que não foi algo intencional. Nós não conseguimos, a investigação tem 358 páginas, 24 pessoas foram ouvidas, toda a vida dela foi levantada. O que falam dela, delegado? Elogiam, que ela era muito dedicada, técnica, atenciosa, carinhosa com as crianças e tinha o berçário como objetivo de vida dela dentro do magistério. A carreira dela estava voltada, nesse momento da vida dela, para o berçário. O magistério era uma forma, Olegário, de dar condições para ela de construir um berçário cada vez mais estruturado, melhor. Ela queria seguir era o sonho dela, não só dela, como da família. Então, foi um impacto muito grande para ela. Isso é reconhecido pelos próprios pais, né? Não, meu filho gostava muito dela. Uhum. Quando ela chegava na porta de casa, meu filho já saía, já ficava alegre porque era um local onde ele ia brincar, socializar com as outras crianças, voltava muito bem do berçário. E, na realidade, juridicamente falando, ela não sabia que aquela causalidade estava ocorrendo, senão ela teria interferido imediatamente. Ela já tinha 3 meses de contato com a criança. Isso ficou muito claro na investigação. Vamos lembrar que ela também está sofrendo muito, né? Exatamente. Foi presa em flagrante, ficou recolhida, agora está em prisão
domiciliar, mas assim, é muito pesado essa situação, né, para ela, para a família. No depoimento dos pais, algo que deixou muito interessante, Almir, que a gente não chegou a comentar, a reação do pai quando pega a mochila do filho que estava dentro do carro. A perícia fez o estudo pericial, as equipes de peritos foram lá, estudaram todo o veículo internamente. Após a conclusão, né, delegado, está liberado. A perícia libera, autoriza. O delegado tem a possibilidade de devolver os pertences. E um desses pertences, que foi pedido pela família, foi a mochila da criança. Quando a gente devolve essa mochila na delegacia, no dia da oitiva, o pai agarra a mochila e foi uma cena muito forte. Muito forte. Uma cena realmente, assim, de muita tristeza. Por falar em tristeza, o depoimento deles foi de uma tristeza e de uma comoção muito grande, né? Eles terem que reviver tudo isso e que contar para a polícia, porque tinha que assentar isso, né? Isso. No inquérito. Como é que foi tudo isso, delegado? Em relação à mãe, por exemplo, que passou até mal, né? Passou. Quando eles chegaram, eu já solicitei o apoio do bombeiro, porque eu vi que ela já estava bem emocionada. Colhi a oitiva primeiro do pai e deixei ela por último. No momento da oitiva dela, Almir, pedi para trocar a cadeira, usar cadeiras com braço, porque ela podia Cair, né? desmaiar e cair, e sofrer um outro acidente. Coloquei o ar-condicionado, enfim, lenço, água gelada, para poder tirar, abstrair e colocar em assento, como você bem disse, o que a Polícia Civil necessitava. E conseguimos. Ela passou mal no momento em que ela sai da delegacia e desabafa com a imprensa. Aí, realmente, ela passou mal, desmaiou, teve o atendimento do bombeiro e eu fiquei muito preocupado, porque aí levou para a minha sala, lá nós temos um sofá, ela ficou um tempo razoável lá para se recuperar e de lá foi direto para o hospital e ficou internada um período lá. O que a mãe fala dessa criança? Essa criança, para ela, como você bem disse, era um presente de Deus. Ela teve 3 abortos, era o sonho da vida deles, né? O esforço da família em trabalhar, e o pai, ela trabalhando à noite, o pai durante todo o dia, era para manter uma qualidade de vida para a criança. E a gente percebe que realmente acabou com a família, né, Almir? Está numa situação muito difícil. Ainda bem que eles têm a presença de Deus, né? É um casal muito religioso. Eu acho que isso tenho certeza que vai ajudar muito a passar por esse momento. Por falar em passar, delegado, a Flaviane Lima, ela passou pela audiência de custódia, inclusive nós temos a imagem dessa audiência de custódia, quando ela também relatou o que ela vivenciou, né? E eu acho que é importante a gente ouvir isso também, colocar agora para poder a gente ter a dimensão do que ela percebeu no momento que ela descobriu que não tinha pego o Salomão e levado para dentro do berçário. Vamos acompanhar o que ela disse lá na audiência de custódia. Eu subi, trabalhei normal, fiz a minha rotina em torno de 4 horas. Eu falei para uma das tias que eu ia embora, porque eu estava com muita dor de cabeça. Aí eu peguei as crianças que iam comigo. Quando eu abri o carro, o Salomão, ele dobrou o corpinho, ele estava na cadeirinha, né, mas com o balanço do carro, que eu abri, estava com a mala no ombro, ele prendeu o corpinho para frente. Quando eu vi, desamarrei rápido a cadeirinha, levei ele para dentro, a gente ligou para o bombeiro, eu entreguei, tentei fazer os primeiros socorros, mas a gente percebeu ali que ele já não estava mais. É ruim até para ela também, né, essa situação. Homicídio moral, né? Acabou. É uma situação que ela... Você percebe que... O mais interessante, Almir, que você percebe, se abstrai dela, que ela sabe que isso realmente colocou a vida dela numa situação muito difícil. Ela tem essa consciência. Inclusive, no áudio, ela fala isso. Acabou com a minha vida, não quero mais atividade do berçário. O berçário fechou, legal. Fechou a família dela, fechou o berçário, já está tirando os móveis lá de dentro. Ou seja, aquele sonho que realmente foi finalizado. Bom, ela já foi indiciada, delegado. Ela, inclusive, é bom que a gente fale que
a justiça mudou, né? A interpretação. A interpretação da prisão dela, agora ela está em prisão domiciliar. Sim, E está em por prisão que domiciliar. isso? Qual foi a justificativa O da argumento justiça? é porque ela tem um bebê, ela tem filhos, dentre os filhos, Olegário, um bebê de 1 ano e 4 meses, salvo engano. Então, esses casos, a justiça vem entendendo a necessidade da mãe permanecer com a criança para amamentar, para zelar, enfim. Né? Então, essa foi a decisão motivada, uma medida cautelar motivada nesse aspecto. O senhor já está perto da conclusão do inquérito, né? E me parece que a tipificação a que ela vai ser submetida é o homicídio culposo. Por que culposo e não doloso? Sim, nós vamos manter essa tipificação. Não há nada nos autos que indica que ela tinha consciência do que estava acontecendo ou que ela tinha intenção disso acontecer. O homicídio ele pode ser praticado tanto em ação como na forma omissiva, por omissão. O homicídio, na parte da omissão, utiliza de uma outra norma do Código Penal, que é o artigo que fala sobre a questão do garante. A partir do momento que a babá, que a cuidadora, se compromete a zelar de uma criança ou de um idoso, eles colocam numa posição de garante que nada de mal vai acontecer com essa pessoa. Só que esse artigo, Almir, tem 2 aspectos importantes. O garante ele deve agir para evitar o resultado quando ele pode. E nessa questão, nesses 2 requisitos, o segundo fica prejudicado. Porque ela não podia agir? Porque ela não sabia. Então não preenche, não dá para aplicar esse artigo. Entendeu? Tem muita gente que pensa diferente da lei, que pensa diferente do senhor. O que eu tenho ouvido... Não, eu entendo. Assim, é um clamor, né? Que essa mulher tem que pagar, tem que ir para cadeia, tem que ser condenada a não sei quanto tal. Mas... Muita gente defende até o pior do que a gente pode imaginar para ela. Mas essa indagação... Como é que a senhora avalia isso? É importante essa indagação. E é importante a gente entender essa comoção social também? É importante, mas assim, a regra jurídica, o direito penal, ele é preciso. Se nós entrarmos nesse raciocínio e pegar esse artigo nesse raciocínio, quando a gente sofre um acidente de veículo, a gente, por exemplo, atropela um motociclista e vai embora, se o motociclista morrer, dolo eventual. Não é esse raciocínio. Entendeu? É uma norma, porque o direito penal ele trabalha precisamente. E essa norma do artigo 13, ela aumenta a tipificação. Então, se você não tiver técnica para aplicar ela, fica estranho. Vou te dar um exemplo. O pai esquece o filho no interior do veículo. Homicídio culposo. Qual é a diferença da babá? É o mesmo artigo. Então, se você não tiver uma análise precisa para definir isso, você começa a aplicar 2 pesos e 2 medidas. Não que não vai ser aplicado, ela pode e deve ser aplicada. O garante ele vai ser responsabilizado, Almir, isso é muito importante, quando ele sabe que deixa de fazer o que ele deveria. O salva-vida, vê alguém afogando, ele é o garante, ele é obrigado a ir lá interferir. O policial, quando vê alguém sendo vítima de um assalto, ele é obrigado lá a interferir, senão ele vai responder pelo roubo, se ele não for, pela omissão. Agora, todos esses 2 exemplos, o garante tinha ciência do que estava acontecendo. Ou seja, comoção social não é elemento para poder o senhor mudar a tipificação. Não, negativo. É compreensível, aceitável, mas isso não pode ser... Não é técnico. Não é técnico, ser levado em conta. Olegário, situações parecidas, não só com crianças, mas com adultos também. Numa situação como essa, o resultado quase sempre é esse, ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado com uma situação como essa? Sem dúvida, Almir. Principalmente com crianças, né? Crianças são muito mais vulneráveis por conta o corpinho de uma criança abaixo de 5 anos não dá conta de fazer a termorregulação de uma maneira tão eficiente quanto de um adulto. Por isso, o maior cuidado ainda que a gente tem que ter, até pela própria situação de ser indefeso que são, né? Seres indefesos que são. Mas é comum, infelizmente, com adultos também, ficarem presos no veículo, como a gente estava conversando, né? Como pets, animais, ficarem presos no veículo também e acabarem vindo a óbito também. É uma situação, né, doutor André, que você estava falando do clamor social, eu acho que o clamor social tem que vir numa outra energia,
na minha opinião, doutor. Na energia de tentar prevenir casos, que outros casos aconteçam, mostrar... Alertar, né? Alertar, porque a nossa profissão, a gente vê as piores... A gente lida com as pessoas no pior momento das vidas delas. E muitas vezes a gente vai conversar no nosso dia a dia com alguém, não, você é perito criminal, você só vê morte, tudo para você é perigoso e tal, mas a gente está tentando fazer um alerta. Verdade. Então, assim, é muito importante que as pessoas entendam a gravidade que é um idoso, esquecer um idoso dentro do carro, ou crianças, animais. Então, assim, realmente que sirva de alerta para a gente mesmo, para todos. É o mesmo entendimento que o senhor tem? O caso, ele é, assim, além dessa comoção que ele provoca, é uma oportunidade para a gente poder refletir, né, refletir e fazer com que coisas como essa não aconteçam? Exatamente. Esse caso, ele me ensinou muito, sabe? Profissionalmente falando, a gente aprende muito. Esse alerta, importantíssimo. Esse automático que é a vida de hoje, esse cotidiano, né? Essa correria, você pega um aparelho celular, você tem notícia do mundo inteiro, te chama atenção, te prende atenção, toda hora você está recebendo uma mensagem. Então, você está dirigindo, mas está preocupado com que mensagem que está chegando. Enfim, a gente tem que colocar o checklist que deixou de ser feito, né? No desenvolvimento da sua atividade. Como o checklist da chamada que não foi feito. Da chamada não foi feito. Se tivesse sido feito, tinha evitado, entendeu? Então, são situações do dia a dia que a gente tem que aprender, né? E divulgar. Que esse clamor público, o Olegário foi muito feliz, que esse clamor público seja na forma de espalhar esse alerta para as pessoas, que é muito triste, viu, Almir? Você vê dos dois lados. Dos dois lados. Tá todo mundo sofrendo. Todo mundo sofrendo. Então, obviamente, mais os pais, mas assim... Sofrimento não tem como a gente dimensionar, né? Só quem sabe, só quem sente é que sabe. E a dificuldade dessa investigação é justamente isso, você conseguir distanciar tanto a polícia como a perícia, você distanciar dessa questão sentimental, humana, para o racional e técnico. Aí que é o desafio, por isso que é difícil, né? Então, assim, mas conseguimos, a equipe reuniu, teve muito apoio da Polícia Técnico-Científica, apoio da Polícia Militar, a equipe de policiais civis, todas engajadas. Então, a gente vai conseguir concluir esse inquérito com muita qualidade, oferecer para o Judiciário e Ministério Público toda uma série de provas para poder... Porque tudo que o delegado faz será revisto pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, para eles terem todo um arsenal de dados para eles poderem estudar. Olegário, o que falta para a Polícia Técnico-Científica concluir em relação ao caso, para poder já passar tudo para o delegado, para ele também concluir as investigações dele? Então, quando o médico legista faz o exame cadavérico, que a gente chama, ele fez a requisição de exame complementar para a nossa seção de patologia forense. Esse laudo acabou de ficar pronto hoje e... Esse laudo, como ele é um laudo complementar ao laudo do médico legista que fez a autópsia, ele retorna para esse médico para ele fazer o aditamento do seu laudo. E aí a gente remete tudo isso para a autoridade policial, que é o delegado, e aí finda-se, nesse caso, o trabalho da polícia científica nesse caso. Mas está esclarecida, né? A morte foi realmente tudo isso que a gente acabou de falar aqui, né? Sim, o exame histopatológico ele já ficou pronto e ele dá essas características. A criança não tinha doença pretérita, não tinha nenhuma infecção, nada, e os achados ali eram compatíveis com a síndrome do bebê esquecido, que é a hipotermia, asfixia... Tá certo. Para o senhor, delegado, para a gente encerrar o nosso episódio, o que falta para concluir, uma vez que o senhor já falou da tipificação, que vai ser por homicídio culposo, o que falta para a Polícia Civil concluir a investigação? Nós recebemos agora o laudo, né? Então isso já vai propiciar a conclusão. Todas as pessoas já foram ouvidas, estava faltando só essa reflexão da Polícia Técnico-Científica que nós recebemos hoje. Então vamos encerrar... enviar ao Poder Judiciário o caso já concluído. O indiciamento será por homicídio culposo e exercício irregular da atividade. Porque no caso do transporte... do transporte de algumas documentações estaduais que o berçário não possuía.
Então, nós vamos tipificar nessa contravenção penal também. Isso aumenta a pena para ela? Pouca não? coisa, 3 meses. Porque a contravenção penal é um crime, entre aspas... De menor potencial ofensivo e vai... É uma pena bem menor. Bem menor, né? Bom, que tudo isso, eu acho que, como vocês disseram, sirva de alerta para todos nós, né? O objetivo da gente trazer esse assunto nesse episódio hoje aqui foi para não só, mais uma vez, falar dele, mas para que a gente reflita, né, sobre a possibilidade disso acontecer. E aí, quando a gente fala de possibilidade, é falar também de cada vez mais mitigar essa possibilidade, né, gente? Que é o que precisa, não é? Da gente refletir e atenção. Ter atenção, né? Nós estamos fazendo um monitoramento das redes sociais na cidade, porque é um delito que mexe muito com os comentários, como você bem disse, Almir, da internet. Sim. E um desses levantamentos, Olegário, eu vi um comentário lá, que eu até destaquei, um depoimento pessoal, que a pessoa mencionou que estava fazendo uma viagem com a família, pararam em um posto de combustível para lanchar, voltaram, entraram no carro e estão tocando. Na hora que ele olha para trás, ele deixou a esposa e a filha no posto. Já tinha andado uns 5 quilômetros já. Ele já tinha ido embora? Já tinha ido embora. Estava com o filho na frente e esqueceu de... Você vê que a gente tem que ficar alerta. Ele escreve lá. Esse episódio, eu achei interessante isso. Falei, gente, não condena não, porque eu já fiz igual. Teve um dia que eu fui viajar e na hora que eu vi, minha esposa e minha filha tinham ficado no posto de gasolina. Esqueci Ainda bem elas. Ficaram fora do carro, né? Mas ficaram fora do carro. Enfim, mas é o alerta e ele é importantíssimo. Com certeza. Importantíssimo. Doutor André Fernandes, também ao Olegário Augusto da Costa, que é perito criminal. O doutor André, logicamente, o delegado responsável por essa investigação. Muito obrigado por terem estado aqui nesse episódio de hoje, trazendo todas essas informações e que a gente espera, né, que seja um caso que a gente não tenha que voltar aqui para poder fazer mais um episódio. Eu não gostaria. Também não. Porque realmente é algo terrível. Né? Exatamente. Mas muito bom esse episódio como alerta. Ok. De atenção. Muito obrigado pela participação de vocês aqui nesse episódio de hoje. Até uma próxima oportunidade. Estamos à disposição. Estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado também a você pela sua companhia, pela sua audiência de sempre. E se você não é inscrito ainda no nosso canal do YouTube da TV Serra Dourada, faça isso, se inscreva. Já temos lá 1.320.000 pessoas que estão aqui juntas conosco, acompanhando toda a produção jornalística aqui da TV Serra Dourada. E também acione lá o sininho, porque você acionando o sininho, quando tiver qualquer conteúdo novo aqui, seja do podcast Na Cena do Crime ou de qualquer outro produto aqui da TV Serra Dourada, dos nossos programas, Jornal do Meio-Dia, Jornal Serra Dourada, também o SBT Notícias Goiás, enfim, tudo que a gente faz aqui na TV Serra Dourada, você vai ser informado para você acompanhar em primeira mão. Muito obrigado pela sua companhia e até um próximo episódio.